No 6º mês, o anjo Gabriel desceu dos céus em direção à pacata cidade de Nazaré, na Galiléia. Ali habitava uma jovem chamada Maria, prometida em matrimônio a José, descendente da casa de Davi. O destino do mundo estava prestes a ser moldado pelos desígnios celestiais e Maria seria o meio pelo qual aconteceria essa transformação. O mensageiro celestial irrompeu a tranquilidade do lar de Maria. Salve agraciada! O Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Ao encontrar-se frente a frente com a figura celestial do anjo Gabriel e ouvir suas palavras, Maria foi envolvida por uma onda de emoções tumultuadas em meio a um turbilhão de pensamentos. Ela se viu imersa em uma profunda reflexão, questionando o propósito por trás daquelas palavras. O anjo Gabriel, emanando uma aura de tranquilidade, lhe disse: Maria, não temas, pois encontrastes favor diante de Deus. Dentro de ti, um milagre está prestes a acontecer. Conceberá, e dará à luz a um filho, aquele que será chamado Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como isso vai acontecer, pois sou virgem e não estou casada ainda? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Está aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E eis que também Isabel, tua prima, conceberá um filho em sua velhice. Este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Isabel era casada com Zacarias, e conforme também profetizou o anjo Gabriel ao casal, eles viriam a ser os pais de João Batista. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, até a casa de sua prima Isabel. Quando Maria entrou na casa e fez a saudação, a criancinha no ventre de Isabel saltou e ela foi cheia do Espírito Santo. Então Isabel exclamou com grande voz: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me veio tal graça, receber a visita da mãe de meu Senhor? Pois ao chegar aos meus ouvidos a tua voz, a criancinha que há no meu ventre saltou de alegria. Bendito seja todo aquele que crer. Pois vai receber da parte do Senhor tudo aquilo que lhe foi prometido. Maria permaneceu aproximadamente 3 meses na casa de Isabel e depois retornou ao seu lar. O relato do nascimento de Jesus Cristo é este. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Antes de viverem juntos, ela se viu grávida pelo Espírito Santo. José, sendo um homem justo e não querendo expor Maria à vergonha pública, planejou deixá-la em segredo. Enquanto José ponderava sobre o que fazer diante da gravidez inexplicável de Maria, um anjo do Senhor apareceu-lhe em um sonho. Com uma voz que ecoava autoridade e ternura, o anjo disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua esposa, pois a criança que ela está esperando foi gerada pelo Espírito Santo. Ela dará à luz a esse filho, e tu o chamarás de Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Toda essa sequência de eventos ocorreu para cumprir o que o Senhor havia predito por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao despertar do sono, José agiu com fé, seguindo as instruções do anjo do Senhor. Ele aceitou Maria como sua esposa, e em respeito ao plano divino, não teve relações com ela, até que deu à luz seu filho primogênito, a quem chamaram Jesus. Naqueles dias, um decreto emanado por César Augusto reverberou por todo o império, exigindo que todos se alistassem para o censo. Esse primeiro registro ocorreu durante o governo de Cirênio na Síria, e cada pessoa foi instruída a se registrar em sua cidade natal. Assim, José, que estava na pacata Nazaré, na Galiléia, partiu em direção à cidade de Belém, na Judéia, terra ancestral da linhagem de Davi,
acompanhado por sua esposa grávida, Maria. Lá, na cidade de Davi, onde suas raízes familiares estavam fincadas, eles se preparavam para cumprir o dever cívico de registro. Enquanto estavam em Belém, os dias se passaram, e o momento esperado chegou. Maria deu à luz seu filho primogênito. Com humildade e amor materno, ela o envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na estalagem. Assim, nasceu Jesus, o Salvador, em meio à simplicidade e à falta de luxo, mas envolto em amor divino. Havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante a noite o seu rebanho. E eis que um anjo veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E este será o sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra, e boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos isso, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram as palavras que sobre o menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, conforme prescrito pela lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Seguindo as tradições registradas na lei divina, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Para cumprir os requisitos da lei do Senhor, ofereceram 2 pombinhos como sacrifício. Em Jerusalém, vivia um homem chamado Simeão. Ele era conhecido por sua retidão e reverência a Deus, aguardando com fervor a redenção de Israel. O Espírito Santo repousava sobre ele e foi revelado pelo próprio Espírito que ele não partiria desta vida sem antes contemplar o Messias do Senhor. Impelido pelo Espírito, Simeão dirigiu-se ao templo. Quando os pais de Jesus trouxeram o menino para cumprir os rituais prescritos pela lei, Simeão estendeu os braços e acolheu o menino Jesus com alegria. Em um momento de profunda gratidão, ele louvou a Deus e proferiu palavras de bênção. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste diante de todos os povos, a luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria ficaram maravilhados com as palavras de Simeão sobre o menino Jesus. Com profunda reverência, Simeão abençoou-os e dirigiu-se a Maria, a mãe do bebê, com uma profecia impactante. Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Ele foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Estava no templo também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Eis que veio do Oriente até Jerusalém alguns homens sábios, e estes perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus?
Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu ele, os principais sacerdotes e os mestres da lei, e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? E eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, quis saber deles o tempo exato em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos homens sábios, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos sábios, a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Então José, Maria e o Senhor, ainda criança, ficaram no Egito, até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Assim, segundo esta profecia, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, e lhe disse: levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. E, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas, avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. E o menino crescia, e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, após a festa, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E nem José e nem sua mãe perceberam. Pensavam, porém, que Jesus estava na companhia de outras pessoas, e foram a caminho de um dia, então o procuravam entre os parentes e conhecidos. E como não o encontravam, voltaram a Jerusalém em busca dele. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito.
e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas.